Boa noite, irmãos e amigos que nos ouvem, nos assistem. Nós, como já foi avisado previamente, nós vamos hoje dar início a uma série de devocionais no livro de Lamentações de Jeremias. E se você não leu o capítulo 1 ou o livro todo, eu sugiro que você leia depois desse devocional, para que você possa se inteirar, entender o conteúdo do livro. Mas antes de começarmos a falar sobre o livro, nós queríamos falar um pouco sobre o próprio Jeremias, que escreveu esse livro. Esse livro foi escrito pelo profeta Jeremias em um período muito conturbado da história de Jerusalém. Depois da invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, que entra em Jerusalém para destruir a cidade em 586 a.C. Em 609, Nabucodonosor havia conquistado Jerusalém, mas em 586, Jerusalém se revolta contra Nabucodonosor. Ele vai com seus exércitos e então invade a cidade e destrói o templo e os muros e a cidade em si, e leva muitas pessoas escravas para a Babilônia. É durante esse período que Jeremias escreve este livro chamado de Lamentações. Só que Jeremias ele teve um ministério de 40 anos de pregação em Jerusalém, alertando ao povo de que Deus ia julgar os pecados do seu povo, de que Deus ia trazer uma nação gentílica para julgar o seu povo, de que esse povo passaria 70 anos como escravos em um outro lugar e que retornariam depois. Só que ninguém deu crédito à mensagem de Jeremias. Jeremias ele foi um profeta que sofreu bastante. É por isso que ele é conhecido como o profeta das lágrimas, porque ninguém acreditava em sua mensagem. Ninguém deu crédito à sua mensagem, por se tratar de uma mensagem um pouco dura ao ouvido das pessoas. Havia também, na época de Jeremias, profetas que concorriam com ele, profetas falsos. E esses profetas traziam uma mensagem boa de se ouvir. Esses profetas pregavam às pessoas que nada ia acontecer demais. As pessoas iam ser vitoriosas. Elas iam vencer, elas iam triunfar, era uma mensagem triunfalista. E Jeremias dizia, não, isso não vai acontecer. Na verdade, vocês vão ser julgados por Deus, nós seremos julgados por Deus. Deus está irado com os nossos pecados, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltarmos para a adoração verdadeira a Deus. E as pessoas olhavam para Jeremias e diziam, essa mensagem não é de Deus. Essa mensagem aí é uma mensagem ruim. Nós vamos dar ouvido à mensagem daqueles que estão dizendo que nós vamos vencer. Essa mensagem eu quero ouvir. Eu quero vencer. Eu quero prosperar. Eu quero ser vitorioso. É essa mensagem que eu quero ouvir. Mas na verdade essa era a mensagem falsa. Porque de fato aquilo que Jeremias pregou aconteceu. E aqui Jeremias ele é levado. Quer dizer, o povo é levado muito. Do povo é levado embora como escravo. E o livro de Lamentações ele começa mostrando justamente a situação de Jerusalém após essa invasão. O profeta Jeremias ele era um profeta muito sensível. Ele era muito sensível à situação do seu povo, a situação de desprezo para com Deus, a situação de cegueira espiritual, de pecado. E por isso que ele também é conhecido como o profeta que chorava, porque ele chorava pelos pecados do seu povo. O livro de Jeremias, falando agora de Jeremias mesmo, o livro do profeta Jeremias é um livro muito intimista. Muitas vezes ele vai falar, ele vai falar de coisas que estão acontecendo dentro dele mesmo, da sua indignação, da sua angústia para com a situação do seu povo, que desprezava a Deus e que seria julgado por causa disso. Lamentações é um livro poético, é conhecido como um dos livros dentro da poética hebraica. Ele é um dos livros que se enquadra nessa descrição, junto com o livro de Salmos, junto com o livro de Jó, Provérbios e Cantares. Lamentações é um livro poético. Ele foi escrito de acordo com os moldes poéticos do pensamento poético hebraico. Ele é um livro composto por 5 poemas, onde em nossa Bíblia está em 5 capítulos. Cada capítulo, cada poema, ele contém 22 versos.
pode perceber. E o capítulo 3, exceto o capítulo 3, porque ele possui 66 versos. Cada verso desse, ele inicia com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico possui 22 letras. Por isso que cada poema é escrito com 22 versos. Porque cada poema inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Em português você não vai perceber isso, apenas no texto hebraico. E esse capítulo 1 de Lamentações nos mostra, podemos dividir ele em duas partes. O versículo 1 a 11 e o versículo 12 a 22. Dos versículos 1 a 11 nós vemos Jeremias descrevendo a situação de Jerusalém após a destruição, após a invasão. Jerusalém é descrita aqui, ele usa termos para se referir a Jerusalém como uma viúva, como uma jovem que era uma princesa, mas se tornou agora uma escrava. Ela saiu do patamar de princesa para escravidão, mostrando o nível da sua queda, o tamanho da sua ruína, da ruína de Jerusalém depois da sua desolação, depois da sua destruição. Ele vai mostrar que o culto em Jerusalém, versículo 4, também não existe mais. As ruas estão vazias, as pessoas não estão mais subindo para as reuniões solenes, ou seja, para as festas que aconteciam durante o ano, durante o calendário anual das festas judaicas, a Páscoa, o Pentecostes, a festa das cabanas. Ninguém está mais subindo para Sião, que era o monte onde ficava o templo. Por quê? Porque o templo já não existe também. O templo foi destruído. O templo era um símbolo da fé judaica. O templo, as pessoas adoravam o templo mais do que a Deus. O templo era como se fosse um amuleto sagrado. O templo era reconhecido pelos judeus daquela época como um imbuído de alguma coisa mágica, de alguma coisa espiritual. E por isso que o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel vai mostrar Deus saindo do templo, a glória de Deus se removendo do templo e indo para o céu, para mostrar que o templo ali, na verdade, ele era apenas uma construção. Se eles não estavam servindo de fato a Deus, aquele templo não tinha nenhum poder de impedir que algo ruim acontecesse na vida daquelas pessoas. Eles acreditavam que Deus não destruiria aquela cidade por causa do templo, mas na verdade aquele templo não passava de construção, de alvenaria, sem a glória de Deus. A segunda parte do capítulo 1 de Lamentações fala, Jeremias começa a falar aqui como se fosse a própria cidade. Se você começa a ler, você percebe que é como se a cidade estivesse falando de si mesmo. Ele personifica a cidade de Jerusalém. Ele pega a cidade de Jerusalém e transforma ela numa pessoa. E essa pessoa vai falar sobre si mesmo. A cidade vai falar sobre a sua angústia, sobre as suas perdas, sobre a sua destruição. Outro fato importante aqui no capítulo 1 de Jeremias, ou de Lamentações, é que o profeta Jeremias ele vai mostrar que aquelas cidades que eram associadas a Jerusalém, aquelas outras nações, abandonaram Jerusalém depois que ela foi invadida e destruída. Não são mais aliadas de Jerusalém. Aquelas nações agora desprezam Jerusalém. As nações que antes eram amigas, que antes eram aliadas, agora não são mais. Um outro tema levantado aqui por Lamentações é que Deus é o causador daquela desolação. Deus é aquele que causa a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém não foi simplesmente permitida por Deus, mas foi causada por Deus. Deus é o causador dessa destruição. O profeta vai mostrar isso claramente em vários versículos aqui, como no versículo 5, diz: os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Uma outra temática aqui é que Jerusalém passa por isso por causa dos seus pecados, por causa dos seus próprios pecados. E aqui queremos tirar algumas lições, algumas verdades importantes
do livro de Lamentações, do capítulo 1. A primeira verdade é que Lamentações quer mostrar para a gente que Deus, ele julga o seu povo. Deus, ele julga o seu povo. Ele cumpre aquilo que ele promete. Durante os 40 anos de ministério de Jeremias, ele estava dizendo ao povo: olhe, Deus vai nos julgar. Deus vai trazer uma nação para destruir a nossa cidade. Mas ninguém acreditou no que Jeremias havia falado. Mas Deus de fato cumpriu aquilo que ele prometeu. Ele cumpriu a sua parte da aliança que ele havia feito com o povo de Israel. Aquilo não era nada novo. Na verdade, Deus ainda foi muito misericordioso por permitir que esse povo passasse muito tempo sem ser julgado. Muito tempo sem que seus pecados fossem lembrados, sem que seus pecados fossem julgados por Deus. Ele ainda foi muito misericordioso e clemente por permitir que muitos anos esse povo ainda recebesse advertências de profetas após profetas, mostrando a eles que Deus não estava gostando da sua prática, da sua vida, da sua indiferença para com o Senhor. A primeira verdade que nós entendemos aqui, que Jeremias quer mostrar nesse capítulo 1, Deus, ele julga o seu povo. Essa ideia de que de um evangelho triunfalista, como se prega hoje, é uma ideia fajuta. É uma ideia não nova, antiga. Perceba que na época de Jeremias já haviam profetas que pregavam isso. Mas sua mensagem era uma mensagem falsa. Era uma mensagem não verdadeira. Era uma mensagem que massageava o ego das pessoas, mas que não era justa com a verdade. E a verdade era que Deus iria julgar irreversivelmente aquela nação. Aquela nação deveria se entregar. Essa era a mensagem de Jeremias: se entreguem, se arrependam de seus pecados, deixem os falsos deuses e voltem para o Senhor. Mas aquele povo disse: não, nós não estamos errados, nós estamos bem, porque existem profetas dizendo que nós estamos bem, que eu sou bonzinho, que Deus está gostando de mim do jeito que eu sou, então eu preciso continuar como eu estou. Mas na verdade a mensagem deles era uma mensagem falsa. Deus, ele julga o seu povo. A segunda verdade que nós podemos extrair aqui desse capítulo 1 de Jeremias, ou de Lamentações, é que a calamidade, ela nos ensina a sermos mais misericordiosos. Jeremias, ele poderia muito bem não estar lamentando. Por quê? Ele passou 40 anos alertando aquele povo. 40 anos pregando, alertando aquele povo de que aquele povo sofreria os danos dos seus pecados se eles não se arrependessem. Ele sofreu por causa disso. O povo oprimiu Jeremias, prenderam Jeremias, rasgaram os escritos de Jeremias. Jeremias sofreu muito. Foi tratado como mentiroso, como alguém que não falava de fato a palavra de Deus. Jeremias poderia muito bem dizer: olha, eu falei, bem feito, agora se virem, se lixem, eu não estou nem aí. Na verdade, o que Jeremias faz aqui é chorar. Ele está chorando. Ele está chorando e muito. Por quê? Porque o seu povo, aquele povo rebelde, aquele povo pecador, que não quis se arrepender, aquele povo que persistiu em seus pecados, estava agora sofrendo as consequências dos seus pecados. Estava agora sofrendo a pesada mão de Deus sobre eles, porque rejeitaram, foram indiferentes para com o Senhor. E isso nos ensina uma coisa muito importante. Diante da calamidade, diante do mal que sobrevém sobre o outro, nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos simplesmente tratar com indiferença. Nós não podemos simplesmente dizer: bem feito, eu avisei que você ia se dar mal. Nós não podemos agir dessa forma, porque não é a forma que Deus age. Diante da sua própria justiça, Deus também se entristece porque o povo está sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Mas Deus também é justo. E Jeremias está aqui chorando, sofrendo. Está chorando porque a sua cidade, o seu povo, está em ruínas agora. Está destruído.
estão como escravos em uma nação distante, uma nação gentílica, em meio a povos que não adoram ao verdadeiro Deus. E ele está chorando por causa disso. Ele não está aqui com aquela... Ele não está sendo sarcástico, ele não está sendo hipócrita. Ele está revelando o que de fato ele está sentindo, ele está revelando o que de fato ele está percebendo, e a sua reação a isso é de pranto, de choro. Uma outra coisa importante que nós aprendemos aqui no capítulo 1 é que nós não devemos celebrar o mal de forma hipócrita. Jeremias ele mostra aqui que as pessoas, as nações ímpias, elas estavam apontando para Jerusalém e dizendo: bem feito, bem feito. Nós vemos que diversas nações, elas agiram levianamente para com Jerusalém, como por exemplo Edom. Nós vamos ler lá no livro de Obadias que Edom foi uma nação ímpia, que foi muito infeliz durante esse período. Por quê? Porque ajudou a Babilônia a prender aqueles que estavam tentando fugir, aqueles de Jerusalém que fugiam por meio de túneis. Os edomitas iam e apontavam onde eles estavam: eles estão aqui, venham buscá-los. E Obadias vai trazer uma mensagem ali de Deus. Obadias é um livro curtinho, um livro do Antigo Testamento, um profeta, e ele vai trazer uma mensagem contra os edomitas, por causa dessa atitude reprovável, dessa atitude grotesca para com a nação de Israel, para com Jerusalém, que era uma nação co-irmã, era uma nação aparentada dos edomitas. Edom é um povo que vem de Esaú, e Israel é o povo que provém de Jacó. Então eram povos aparentados, mas nem isso foi levado em consideração. Uma terceira lição que nós podemos tirar neste capítulo 1 de Lamentações é que Deus, ele é justo em julgar os pecados do seu povo. Observe o versículo 18. Por várias vezes o profeta vai dizer aqui que Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Versículo 18 diz: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Então, Jeremias reconhece que Deus, ele foi justo para com Jerusalém. Ele não agiu como um tirano, mas ele agiu com justiça, porque ele estava julgando o seu povo devido aos pecados do seu povo. A causa da destruição de Jerusalém são os pecados do seu povo, são os pecados dos seus habitantes, daqueles que não quiseram ouvir a mensagem de Jeremias. Deus, ele é justo ao julgar o pecado. E hoje em dia isso tem sido descartado na mente e na pregação das pessoas. Não se querem falar mais sobre pecado. É uma mensagem muito dura. É uma mensagem que não é gostosa de se ouvir. É uma mensagem que ao invés de chamar pessoas, expulsa pessoas. É melhor falar sobre vitória. É melhor falar sobre triunfo. É melhor falar sobre prosperidade. Como os profetas que estavam fazendo aversão à mensagem de Jeremias. Jeremias está mostrando aqui que o pecado foi a causa do julgamento de Deus para com a cidade. O reconhecimento de pecados. Ele estava reconhecendo o pecado. Quando nós vemos o mal, uma calamidade acontecendo sobre uma nação, sobre um povo, eu já vi, acho que na época acho que foi no Haiti, aconteceu alguns terremotos, ou foram tsunamis, eu não lembro bem. Os tsunamis foram na Tailândia, né? Foram terremotos mesmo, que destruiu muitas cidades, e houve muitas mortes e destruição. Muitas pessoas estavam dizendo
Eles estão sofrendo por causa da fé deles, por causa da idolatria deles. Eles têm adoração a demônios e assim por diante. Tudo bem, pode ser que certamente a sua crença era uma crença demoníaca e errada. Porém, diante da calamidade do outro, diante do mal que assola, que pesa sobre o outro e não sobre mim, qual seria a minha atitude diante disso? Lamentações nos mostra que nós devemos fazer uma análise íntima, uma autoanálise. Eita, fulano de tal, crente, pecou, ele adulterou, ele caiu em pecado. Eu já sabia disso, e a cara dele não nega. Essa não é a atitude verdadeira. A atitude verdadeira é a atitude piedosa, misericordiosa, o irmão pecou. Eu vou orar para que eu também não peque. Porque também eu sou passível de pecar. Quando a mão de Deus pesa sobre o outro, você deve fazer uma autoanálise. Olhe para si mesmo, olhe para a sua vida e faça uma varredura. Como é que você tem agido? Como é que você tem vivido para Deus? Você pecaria da mesma forma que ele ou não? Ou você é o primeiro a apontar o dedo e dizer: olha, fulano é um pecadorzão. E você? E você é o quê? E eu sou o quê? Lamentações nos mostra que mesmo em meio a tanta dor, destruição e tormento, angústia, ainda há fôlego nos pulmões do profeta, daquele que chora, daquele que sofre, para orar, para clamar a Deus. E aqui ele clama ao Senhor. No versículo 11 ele diz, no final do versículo 11 ele diz: vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Na outra parte do capítulo 1, no final, ele também faz um clamor. Versículo 20 ele diz: olha, Senhor, porque estou angustiada. A cidade falando aqui, Jeremias falando por meio da cidade. Porque estou angustiada, turbada está a minha alma, meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, e em casa anda a morte. Diante da calamidade, ainda há fôlego para orar. Aprendemos aqui que sempre devemos clamar. Lamentações não é um livro só melancólico, não é um livro só angustiante, depressivo, reflexivo. Ele é muito reflexivo, certamente. Mas Lamentações traz também uma mensagem de esperança. Um dos versículos mais famosos de Lamentações é o que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O profeta vê ali, poderia ter sido muito pior. Se Deus, de fato, jogasse sua mão pesada sobre nós devido aos nossos pecados, poderia ser muito pior. Mas Deus ainda foi misericordioso em meio à sua ira. Deus é misericordioso em meio à sua ira. Ele ainda age de forma misericordiosa em meio ao derramamento da sua ira. Aquele povo poderia ter sumido, poderia ter sido dizimado completamente, e Deus formaria um novo povo. Mas aquele povo não foi totalmente destruído. E Jeremias vê nisso um fio de esperança. Ainda não fomos consumidos. Por quê? Porque Deus é misericordioso. E diante disso, nós vemos em nosso cenário atual, Deus tem sido misericordioso para conosco. Deus tem sido misericordioso para com o seu povo. E para com aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Porque eles ainda estão vivos, apesar de que muitos morreram. É a oportunidade que temos de orar mais, de olharmos com outros olhos para a calamidade do outro,
não com os olhos da indiferença ou com os olhos do bem feito, mas o que será que teria acontecido comigo? Eu cairia nesse mesmo pecado. Eu devo ser mais compassivo. Nesse momento nós devemos ser mais solidários. Nesse momento nós devemos clamar mais ao Senhor. Eu creio que nós temos orado tão pouco. E se orássemos mais, talvez veríamos muito mais o agir de Deus nas nossas vidas e na vida dos outros. Lamentações nos ensina a orarmos, mesmo quando tudo está destruído, quando não há tanta perspectiva de algo bom para o futuro. Certamente Jerusalém passaria muitos anos destruída, mais de 70 anos destruída. Os seus muros só foram levantados muitos anos depois. O templo foi levantado mais de 70 anos depois. Não tinha tanta expectativa para o futuro, mas mesmo assim o profeta ora. E nós também precisamos orar. Hoje, culto de oração. Precisamos orar. Que Deus possa, em sua rica misericórdia e graça, possa aplicar às nossas vidas as verdades contidas em sua palavra, que nos ensine e nos instrui a sermos crentes melhores. E aqueles que porventura ainda não são crentes, que possam despertar, observar a sua própria vida, arrepender-se de seus pecados e entregar-se ao Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.